Se Deus inventou Python, JavaScript, Go, qualquer linguagem de alto nível, então o Tinhoso inventou operações com ponteiros. E todo mundo que já programou em C e já teve que fazer operações diretas com ponteiros sabe do que eu estou falando, porque muito provavelmente você já teve algum bug, algum segfault, algum ponteiro inválido, algum problema com o null, qualquer coisa do mundo. Uma das maiores dores e fontes de bug, né, de programação desde sempre, são questões de memória e questões de ponteiros. Tanto que ali na década de 90, né, vão surgir várias linguagens para tirar, simplesmente tirar, acabar com o ponteiro para o programador nunca mais ter que esquentar a cabeça com isso. Por exemplo, Java, por exemplo, Python, Go, enfim, qualquer linguagem que faz o gerenciamento ou tem um garbage collector de alguma maneira. E a prova disso que eu estou falando é o nosso querido Edmar, e que toda live, este fiel, este dev baixo nível, corajoso, aprendendo C, vai lá e posta e coloca pra gente atualizações de sua jornada fazendo uma double linked list, uma lista duplamente encadeada em C, todos os seus problemas, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fiz também tive muito problema e como você fazer swap, a operação de swap. Então nesse vídeo eu quero depois implementar com vocês uma double linked list, mas também quero mostrar como a redução e como que é a lógica para você implementar esse tipo de operação. Para quem não conhece, eu sou o Windev Desempenho, faço conteúdo de baixo nível aqui nas minhas redes, então não esqueça já de se inscrever, deixar o like, seguir lá no Instagram e colar na nossa comunidade do Discord, e lá os devs de baixo nível matam a pau. Bem, para começar, vamos aqui para a lousa negra, né? Como diria o poeta, vamos do início. O que eu quero falar quando eu estou falando de vou chamar aqui de double linked list. Linked list é lista encadeada. Double quer dizer que é duplamente encadeado, ou seja, aponta para frente e para trás. Então, eu vou ter o meu elemento aqui, e ele vai apontar para o próximo. Né? Isso daqui seria uma lista simples encadeada, né? Em que cada elemento aponta para o próximo, só, e eu posso andar para frente. E uma double linked list eu tenho o apontamento para trás também, né? Lembrando que aqui você vai apontar para um head, por exemplo. O head aponta para cá. E isso é uma lista duplamente encadeada. É simplesmente isso. E a gente vai ter algumas operações, como inserção, em que a gente pode pegar um nó, pode pegar a lista mesmo e inserir no final. A gente tem a remoção. São as duas operações básicas. Você inserir na lista, dar um append na lista e remover da lista. Isso daí. Mas vamos supor que eu não quero inserir nem remover. Eu quero fazer swap. Tá? Eu quero trocar dois elementos dessa minha lista. Vamos supor aqui o elemento 0, 1 e 2. Eu quero fazer um swap do 1 e do 2. Como que eu poderia fazer isso? Bem, a primeira coisa que você pode pensar é que, vou fazer então vou fazer uma nova função, vou fazer uma função completa só para fazer o swap disso daqui do zero. Então, assim como eu tenho a minha função da inserção, minha função da remoção, vou fazer o swap. Bem, na verdade, não. Eu não preciso fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma espécie de redução do meu problema. Então, eu sei como fazer insert, eu sei como fazer remove. Isso daí tá dado, eu sei. Como que eu faço o swap? Eu transformo o swap em uma combinações de inserts e removes. Então, eu vou ter uma série de regras para insert, uma série de regras para remove, e assim eu, digamos assim, componho a minha operação do swap. Isso aqui vocês podem ver como uma espécie de redução, né? Eu tenho um problema que é mais difícil, que é trocar dois ponteiros, que eu não sei fazer. Então, o que eu faço? Eu transformo esse problema em dois problemas menores que eu sei resolver. E, enfim, uma combinação, né, de problemas menores que esses daí eu sei resolver.
Eu sei fazer insert, eu sei fazer remove, então de alguma maneira eu vou fazer o swap disso daí. E daí também você pode perguntar, mas por que é isso? Por que eu faço uma composição e não fazer zero? Porque, assim, uma das coisas mais importantes tratando de ponteiros e, enfim, estrutura de dados é você manter a estrutura de dados consistente, tá? A estrutura de dados tem que ser consistente. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses ponteiros aqui, ó, eles têm que ser sempre válidos. Tipo assim, se esse ponteiro, se eu escrever algum código que por alguma maneira esse ponteiro começa a apontar para cá, eu vou ter todo tipo de bug na minha base de código. Então, é muito importante a gente manter essa consistência. E, digamos assim, quanto menos operações a gente tiver que mexer diretamente com esse ponteiro, mexer diretamente com essa consistência, em geral, melhor. Em geral, melhor. É menos superfície para bug, tá? Então, por exemplo, se eu faço o swap em si, mexer nos ponteiros de next e previous, então ali eu posso gerar bugs, né, de inconsistência. Por isso, eu sei que o insert e remove mantém essas propriedades, então eu faço uma composição de inserts e removes. E se você quiser aprender mais sobre algoritmos, estrutura de dados, quiser ter uma base, reforçar o seu conhecimento, cheque o meu guia, link na descrição aí, vai ter toda a tradução, todo o material, todas as fontes para você aprender que eu utilizei não só na universidade, mas utilizo até hoje, além de dicas de carreira e projetos para você executar. Então, link na descrição e lembrando que para membros a gente tem não só esse guia disponível lá no Discord, mas também muitas séries de programação exclusiva, como o ZLM, que a gente programa em GPU, o ZigZagOS, que a gente faz um sistema operacional do zero, o ZRTOS, que é portando isso para embarcados, enfim. Vire membro, cheque o guia. Para quem é membro, guia lá no Discord. Então, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar que eu tenho uma lista encadeada, duplamente encadeada, e eu quero fazer o swap aqui no caso do 1 e do 3. Vamos supor que eu tenho essa operação. O que eu posso fazer primeiro? Eu salvo os nós anteriores desse nó. Então, aqui, nesse caso, né, eu vou chamar de do anterior 1 e do anterior 2 vai receber o 0 e o 2, né? São esses nós aqui. São esses nós aqui. Eu vou salvar isso daí para uso futuro. Ok. E aí, o que eu faço? Eu posso dar remove no 1, eu simplesmente tiro ele da lista, e o remove no 3, né? Que são os dois que eu quero fazer o swap, né? E daí, o que a minha lista ficou? Como que minha lista ficou? Minha lista ficou basicamente o 0 apontando para o 2. Tá assim. E daí aqui vem a questão, né? Nesse caso aqui, que eu desenhei, basta eu simplesmente inserir o 3 no anterior do 1 e inserir o 1 do anterior do 3 e dá certo, né? Então, no caso mais simples, está resolvido. Eu dou esses dois inserts e o 3 viria parar aqui e o 1 viria parar aqui, né? Visto que eu salvei aqui esses dois, inseri e tudo certo, tudo maravilha, ficou correto minha linked list. Mas tem alguns casos especiais. Por exemplo, e se o anterior do 1 for o 3? Entendeu? Se na verdade aqui eu quiser swapar o 1 e o 2, será que essa lógica dá certo também? Bem, nesse caso aqui eu teria que fazer uma única restrição, né? É que se eu escolhi o 1 e o 2 aqui, né, eu tenho que inserir primeiro o 1 para colocar ele na minha fila e daí depois eu insiro o 2. Mas fazendo isso eu consigo manter também. Então se tiver uma dependência entre um e outro, maravilha. E um último caso aqui é se eu quiser trocar, por exemplo, o 0 e o 1, né? Eu quero trocar o 0 e o 1 de lugar. Só que o anterior do 0 é o head, né? É o meu head da minha lista encadeada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atualizar o meu head, né? Eu vou ter que manter o meu head consistente. O 0 aqui, eu não, enfim, depende da implementação, né? Se o anterior for null, pode ser que isso signifique que o anterior é o head e é o nó primeiro, ou o anterior é o head de fato e de alguma maneira você atualiza ele. Mas agora que a gente já fez aqui a nossa lousa, né? Vamos ir para o código, que é o que interessa. Então, aqui eu comecei a escrever o código, desenhei as primeiras estruturas. É só um exemplo, tá? Tipo, uma linked list, ela não seria assim implementada de verdade.
E aqui eu tenho um nó, em que eu tenho o nó anterior, um nó próximo, o próximo nó, né? E o dado que eu tenho, que eu decidi colocar um inteiro aqui. Eu tenho a estrutura que é uma lista e aqui eu tenho, ó, inserir um nó, para inserir numa lista, para remover um nó, para imprimir um nó e para imprimir a lista, né? Perceba aqui que para imprimir a lista eu vou chamar impressão dos nós. Isso daqui é só para a gente ter uma visualização e ver se está tudo ocorrendo como a gente quer. Agora eu vou começar a implementar as operações e mostrar aqui para vocês. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é essa inserção que vocês já vão ver que tem uma redução. Bem, o primeiro caso, né, se eu quiser inserir na lista, eu checo se o head é null. E aqui, se for null, né, eu simplesmente seto o head da lista para ser igual ao null to add. E pronto, né? Tá feito, tá inserido e dou um return aqui. Agora, se não for null, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Vou primeiro criar, né, um Node.ref que vai começar como head da lista, né? Eu vou começar no head. E o que eu vou falar? E o que eu vou fazer? Enquanto o Node.ref.next for diferente de null, ou seja, enquanto eu tiver nó para ir para frente, eu vou andar. Eu vou fazer isso daqui. Node.ref. Isso aqui basicamente eu estou andando, né, na minha lista. E por que eu vou fazer isso? Depois que eu cheguei no final da lista, eu vou fazer um insert next. Lembrando que é essa função insert, né? Eu quero dar um insert no final da lista, né? Eu não me importo onde vai ser o insert. Eu vou dar um insert next aqui na lista, no Node.ref, que eu tô, e Node.add. Percebam que aqui eu reduzi o meu problema, né? Eu fiz aqui um caso base e depois eu fiz essa inserção aqui lá no... E assim, caso não bata aqui, né? Ele vai inserir próximo de um nó aqui no insert next. Lembrando que é importante resetar aqui os valores, né? Porque não vai estar, não necessariamente vai estar completo. O next a gente deixa igual a null. E o previous também deixa igual a null, né? Enfim, quando ele inserir aqui, ele vai arrumar isso daqui. Nesse caso aqui, de fato, os dois são nulls. Agora, vamos fazer aqui o nosso insert next aqui, né? O que a gente vai checar primeiro? Bem, se o Node.ref for igual a null. Vai ter um caso especial para isso depois. Quando eu quiser inserir no começo da lista, eu vou mandar um null aqui e ele vai inserir no começo da lista, tá? Inclusive, isso acabaria com esse caso aqui, né? É só eu passar null. E aqui o que a gente vai ter, né? A gente vai ter o old head, vai ser igual a lista antiga, né? O head antigo, na verdade, né? A gente vai fazer que o novo head, né, é o Node.add, aqui, vai acontecer. Agora, esse head aqui, né, e agora o nosso nó, né, que a gente adicionou, o próximo nó dele, ele é igual ao old head, independente do valor que for o head antigo, né, vai ser esse valor. E além disso, né, se o head antigo não é null, lembrando que em si a gente sempre tem que checar, né, esse tipo de coisa, agora o old head previous é igual a o Node.add, né? E o next dele vai ficar igual. E lembrando que o Node.add previous a gente vai setar igual a null. Vai falar que não tem nó anterior, né? Porque não é duplamente encadeada a lista. Desculpa, não é que ela é duplamente encadeada, né? Mas ela não é, como que é? Não é circular. Enfim, e daí agora aqui a gente vai começar a pegar, né, o nó seguinte eu vou chamar aqui de node next e a gente vai pegar o nó seguinte, né, do Node.ref. Então, esse Node.add aqui, ele vai ficar entre o Node.ref e o Node next. Vai ficar entre esses dois, né, lembrando. Então, o que a gente já sabe, né, é que ele não é null, então eu posso fazer aqui o Node.add.previous vai ser igual ao Node.ref, né? E o Node.ref.next vai ser igual ao Node.add. Então, a gente já arrumou a parte esquerda da lista, né?
a parte esquerda do nó, que está na lista. E agora a gente tem que arrumar essa parte do Node Next, né? Então, a primeira coisa é que o Node to Add Next, independente do que for, ele vai ser igual ao Node Next mesmo. Ele vai ser igual ao que o Node.ref estava apontando. Então, eu posso pegar e fazer isso daqui, previous igual a Node to Add. Bem, não. Por que eu não posso fazer isso aqui? Porque o Node Next pode ser null, na verdade, né? Se vocês lembrarem, C tem null. E acho que agora vocês estão começando a entender os problemas, né? Desse tipo de coisa. Então a gente tem que sempre fazer essa checagem aqui, tem que sempre lembrar de fazer esse tipo de coisa, porque senão você vai ter muito problema com ponteiro null. E assim, basicamente aqui está feito o nosso insert next. Ele tem dois casos específicos. Aqui eu preciso de um return, né? Não precisa. E eu poderia até aqui passar um null, nesse caso, que ele já resolveria aqui, mas enfim, vou deixar dessa maneira aqui que me parece ok. E agora eu fiz aqui na main, né, um exemplo básico, que eu pego uma lista com 10 elementos e vou inserindo eles. Eu vou inserindo eles na lista e imprimindo a lista conforme eu vou inserindo. Deixa eu tentar compilar aqui com vocês pela primeira vez. E é claro que deu erro, né? É claro que deu erro. E já vi aqui era erro de sintaxe, né? Eu esqueci que tem que dar 2 typedef se tratando de C. Compilado, agora a gente vai executar o código, aponto alt aqui. E a gente pode ver aqui que está errado, porque né, deu um loop infinito aqui no print, pelo menos. E eu vi aqui o typo, né? Vocês devem ter visto, eu esqueci de colocar um next aqui no Node.ref. Vamos compilar de novo e vamos executar. Deu a mesma coisa, é claro. Não tem outra coisa. E outra coisa que eu percebi, eu esqueci de fazer o Node igual a Node Next. Daí também é bem normal, né? Infelizmente. Na verdade é antes aqui que eu quero. Aí, agora sim. Mas é porque ele tá assim, porque eu esqueci de comentar aqui, né? Estava debugando rapidamente. Aí, ó. Agora a gente tem a nossa lista e a nossa lista funciona. Então as operações estavam corretas, só eu que sou burro mesmo. E agora a gente vai fazer a nossa operação de remover nós, né? Remove node. Bem, o que eu tenho, né? Eu vou ter, primeira coisa, se o head for igual ao node remove, ou seja, eu quero remover o head, o que eu faço? Eu faço o head ser igual ao node remove next. Né? É o próximo node remove e tchau, obrigado. Né? Tchau, obrigado. E lembrando que eu tenho que sempre resetar os ponteiros, né? Do que eu estou removendo para, enfim, não ficar cagado depois. Bem certo seria checar se quando está entrando como null, mas enfim, código de exemplo não vou fazer isso. Agora, ok, eu não vou remover o head. Se eu não vou remover o head, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho um nó anterior, né? Node prévio é igual ao node remove, o previous. É um ponteiro, na verdade, né? Eu vou ter um node net também, né? Que é o próximo nó, que esse eu não garanto que sei. Por que eu sei que existe? Por que eu sei que esse não é null? Porque o único que pode ser null é no head, né? Mas o node next eu não sei. Então, agora o meu node anterior, o next dele, né? Vai apontar para o próximo nó, né? Do que eu estou removendo aqui. E se eu tenho que fazer a mesma checagem, se o node next não for null, aí eu posso fazer o anterior dele, node next, apontar para o previous, né? E novamente, né? Sempre reseto tudo aqui. Lembrando que aqui já ia ter um bug, né? Eu esqueci que o node remove.previous agora tem que ser null. Eu tenho que resetar aqui porque agora ele foi para o head. Então o previous, na verdade o head, né? Isso daqui, ele vai ter que previous vai ter que ser null agora, porque senão fica inválido, né? Inválido na minha lista.
E aqui eu fiz uma função para remover aleatoriamente todos os nós. Estou dando prioridade para as pontas e vamos ver o que acontece, né? Se executa. Deu um segmentation fall. Olha que maravilha que é trabalhar com ponteiro. Com certeza eu já esperava que ia dar um segfall, porque sempre dá, galera, sempre dá. E aqui ele deu um segfall justamente no último, em que o next e o previous, na verdade, é null. Então aquilo lá que eu falei estava errado, né? Por isso que é importante testar o nosso código e rodar também. Então, o next, eu tenho que checar também aqui se o node previous é diferente de null. E aqui também, né, eu tenho que checar se a lista head é diferente de null, porque pode ser que seja, né? Pode ser que seja. Na verdade, era isso daqui, né? Isso daqui eu posso deixar sem, isso aqui tá certo. Fiz merda. Estava errado, era lá em cima. Aqui eu não posso garantir que o head não é null. Mas no outro eu posso. E agora ele deu o mesmo erro. Ah, e na verdade eu achei, é um erro no meu código, né? Eu estava removendo 4 duas vezes. Parabéns, seu gênio. Parabéns. Parabéns, seu gênio. Então, estava correto tudo. Esqueçam o que eu disse. Isso daqui, na verdade, estava errado, né? Porque eu posso ter uma fila vazia. E agora sim, ó. Percebam, adiciono. E daí aqui ele vai tirar o primeiro, depois vai tirar o 9. Só mostrar aqui para cima para vocês, para provar. Aqui ele começa tirando o 0. Sai o 0, depois sai o 9, depois sai o 4. Depois sai o 4 aqui, depois sai o 1, ok, depois sai o 8. Cadê onde que saiu o 8? Gente, cadê? Me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui saiu o 0, ok. Aqui saiu o 9, não. Aqui saiu o 4. Aqui saiu o 1, ok. Depois do 1 saiu o 4. Ó, vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer o contrário, vai ser um pouco mais inteligente. Ó, 5 e... Tá, o 5 foi o último. Aí o 3, 5 e 3, ok. Depois tem que ter o 6, depois tem que ter adicionado o 7, ok. Depois tem que ter adicionado o 2, ok. Depois do 2 tem que ser o 8, tá certo. Depois do 8 tem que ser o 1, tá certo. Depois do 1 tem que ser o 4, tá certo. Depois do 4 tem que ser o 9. Então, tá certo. Depois do 9 tem que ser o 0. Então, tá correto aí, tá correta a nossa implementação. Agora vamos fazer a nossa fatídica função do swap, né? Esse vídeo vai ficar longo, mas acho que vale aí, né? Então, vou ter o node 1, node 1, node 2. E a primeira coisa que eu vou falar, se o node 1 for igual ao node 2, return, pronto. Né? Tchau, obrigado. Não preciso fazer nada. Ou node 1 for igual a null, ou node 2 for igual a null. Daí agora lembrando, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro os previous, né? Então eu vou chamar aqui de N1 prévio, que vai ser o nó anterior do non, e o N2 prévio, que vai ser o nó anterior do nó 2, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou checar é se os dois são diferentes de null, ou seja, não envolve head, né, digamos assim. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é checar se eles estão enfileirados. Como que eu checo se eles estão enfileirados? Se o N1 prev, por exemplo, é igual ao N2. Se for igual, quer dizer que o nó 1, o nó 1 ele é logo em sequência do nó 2, né? E o que eu vou fazer aqui, na verdade, antes também, é já dar um remove node do N1 previous e do... Não, do N1 previous não, né? Do node 1 e do node 2. Já vou remover eles da lista, né? Tá, removido. Agora, se o N1 for logo em sequência do node 2, o que eu vou fazer? Eu vou dar um insert next do anterior do N2. Eu vou inserir o nó 1 no anterior do N2 já, logo em sequência.
Essa daqui, galera, é aquela lógica que eu estava mostrando para vocês do caso, né, se eu vou trocar o primeiro nó, ou se os nós são um do lado do outro, tá? Então, eu vou fazer isso e depois eu pego e insiro. Aqui é o N1, né? Node 1, nossa senhora, isso daí tá me confundindo demais. Aí eu pego e insiro logo em sequência do N1, do Node 1 o Node 2. Porque eu só troquei eles de lugar. Agora, se for o contrário, na verdade, aí eu posso só fazer o contrário. Nem preciso. Nem preciso esquentar a cabeça. Pronto. E aqui eu dou um return. Aqui seria um else. É basicamente. Ah, não. Na verdade, aqui é um else if. Não posso fazer isso, não. Não posso fazer isso, não. Aqui daí eu checo o inverso, né? Basicamente. Checo a lógica inversa dos dois e troco. E caso contrário, é basicamente eu inserir um na traseira do outro. Né? Bem gostoso inserir um na traseira do outro. Eu pego o anterior do nó 1, insiro no 2 e assim. E aqui fechou, basicamente. Fechou. Inclusive, isso daqui, galera, eu acho que eu poderia reduzir só para um if else, tá? Mas eu não estou muito afim de pensar, não. Agora vamos escrever o código para testar isso daí. Ó, que eu vou dar swap, eu vou swapar o primeiro e o último nó e imprimir a lista simplesmente, né? Então, eu tenho a lista de 0 a 9, vou swapar. Ó, swapou. Funcionando. Vocês querem mais swap, galera? Vamos trocar aqui o 1 com o 0, né? Na verdade, vamos trocar o 1 com o 9, né? Ele está no head. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó, funcionou. Trocou 1 com 9. Então, percebam o poder. Percebam o poder da redução. Como os nossos swap, a gente não está mudando ponteiro nenhum. A gente simplesmente fez uma lógica aqui. E é isso. Para remover os nós e inserir eles de novo de uma maneira correta. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês amem baixo nível, vocês não passem dor de cabeça com ponteiro. E tchau, obrigado!